Eu tô chegando aqui na barbearia do Zé, porque o Douglas, o meu barbeiro, na última vez que eu vim, insistiu pra eu fazer uma barba italiana. Cara, eu nunca fiz esse estilo e não sei como é que vai ficar. Bora lá ver. Tô chegando aqui pra encontrar o Douglas. E aí, meu amigo? Beleza? Tô precisando cortar já, né? Faz tempo que eu não... Mas me fala, o cabelo? As últimas vezes a gente fez... Aquele degradê na 1, né? Aquele degradê na 1, tava pensando em fazer um degradê na 0, mas eu não sei se ele combina com a barba italiana. Cara, se tu puder olhar o meu, a minha é quase uma italiana, se tu reparar bem. Tá vendo que ele vem na 1. Só que aqui no final eu passo um pouquinho de 0. Que eu não me adaptei com aquela costeleta marcada. Mas tem gente que se adapta muito bem com a costeleta marcada, que traz aquele corte mais social. A 0 dá um cortezinho mais rejuvenescido, né? Fechou. Fechou? Fechou. O bigode em 2019 era a tendência, ele gigantesco. Agora não, agora a galera tá tudo abaixando o bigode. Até a própria barba italiana por causa disso, que a galera tem muita barba falhada e o bigode. Então, perfeito pra ela. A barba italiana é uma boa pra quem tem falha, né, na lateral. Sim, sim. É uma opção muito boa porque, vamos dizer, tua barba aqui é muito falhada. Então tu não tem densidade pra criar nada aqui. Então quando a gente faz a barba italiana, que o foco dela é mais aqui pra baixo e o destaque no bigode, tu alonga o rosto e aqui tu alonga a barba. Porque tu deixou ela baixinha, sumiu as falhas, mas tu tá com bastante barba aqui embaixo. Então dá um susto de falar, caraca, eu tenho mais barba do que antes. O degradê em si da barba italiana, ela não é igual o degradê de cabelo, que tem que ter essa transição gigantesca de cor. Ela é uma transição de tamanho. Então é tamanho e formato. Tipo, a máquina que eu passo na minha, eu não posso passar aqui na tua, talvez. Porque senão o tamanho vai ficar diferente. Então não é uma transição de cor, é transição de formato. Sim. Aí vai da pessoa, que é um rosto mais fino, um rosto mais quadrado, quer expandir um rosto que tem muito curto. É muita variação que dá pra fazer com a barba, né? Então, a barba é a nossa identidade. Que a galera se assusta muito porque ainda mais quem tem barba muito cheia e tem o costume da barba muito cheia, pra tu descer a barba é difícil, né? É porque tem gente que não acostuma com o destaque no bigode também, né? Eu curto muito, assim, eu até prefiro. Quando eu deixo só o bigode, o que eu demoro muito a acostumar é o queixo, sabe? Porque acho que como eu costumo com a minha barba grande, fica um queixão aqui, né? E eu não tenho queixo pequeno, mas fica aparecendo. Nas primeiras horas, assim, sei lá, primeiros dias, toda vez que eu olho, eu falo, nossa, pensando... Cadê meu queixo? E o carnaval ficou por aí mesmo? Ok, não postei nada. O que eu não gosto muito é de pré-carnaval e pós-carnaval. Extravasar tem 4 dias ali que é pra sair assim, tipo... Não, já chega cansado, né? Você vai, né, Dé? Eu vou, mas eu vou de leve, eu começo devagarinho. Não, e esse ano bateu o recorde no Rio de estrangeiro, né? Tinha muito. Se eu não me engano, foi o dobro do ano passado. E vem muito gringo cortar cabelo? Muito. E eles pedem o quê, geralmente, assim? Eles deixam por nossa conta. Chega assim, corte do Rio, corte do Carioca. Brazilian Cut. Brazilian Cut. Pô, veio um gringo aí que ele pediu pra fazer o cabelo de tigre. Pô, sentou lá na minha cadeira. E aí fez? Eu fiz, né? Cabelo todo branco. Aí a gente fez aquele rasgado assim de tigre de preto. Foi engraçado porque ele chegou pedindo platinado, né? Aí tu sabe a correria que é carnaval, né? Barbearia. Platinado dá pra fazer, por causa dos horários que eu tinha. Eu mal tinha horário pra fazer. Na hora que ele sentou na cadeira, eu quero fazer isso aqui. Eu ferrou. Como que eu vou fazer isso aí nesse meio tempo? Eu nunca fiz isso aí. Mas saiu tudo certo.
Nossa, já dá uma diferença, né? Parece até que... Não, aqui já afina o rosto totalmente, né? É uma parada um pouco mais social, mas dá uma rejuvenescida com esse degradê, que daqui a pouco vai encaixar com a barba. Só que no cabelo, cara, que eu não vou indicar muito a gente subir a franja como a gente sobe. Como essa barba, ela estica o rosto. Então, se a gente subir ele aqui pra cima... Nossa, ficar com um testão maior do que eu já tenho. Isso, vai deixar isso aqui teu muito grande. Então a gente vai deixar ele um pouquinho mais longo, vou desfiar ele um pouco mais aqui pra trás pra perder um pouco de peso. Show? Agora vamos começar essa barba. Depois a gente faz uma... Hoje não, de camuflagem. Hoje não. Um destaque já aqui no bigode. Só tirar essa linha. Nossa, é mesmo. Diferença. Como o bigode fica bem mais desenhado já. Já gostei. Fudeu, agora eu vou ter que vir toda vez aqui, só pra... E quando que começou essa onda de barba italiana? Porque é recente, né, até assim, né? É, mais ou menos um ano e meio. Só que assim, começou com um certo público, que foi muita galera de escritório, que começou essa onda, porque começou logo depois do corte Old Money. É aquele corte todo pra trás, aquela costeleta marcadinha e a barba italiana. E aí é um jeito de você deixar um estilo de barba que é tão bem arrumado quanto do cabelo, né? E já tem algum outro estilo que tá começando a aparecer assim, pessoal pedindo? Cara, estão fazendo muito essa que eu falei agora, que é a espanhola, que é o mesmo estilo da italiana, mas sem separar o bigode. Mas eu indico todo mundo a fazer a italiana primeiro. Porque a pessoa sempre vem nessa dúvida, né? Até a dúvida que tu tava. Pô, vai ficar boa, vai ficar isso. Eu falei, cara, barba cresce uma semana. Se tu não fizer pra saber se vai ficar bem ou não, o meu estilo de trabalho não bate isso de combina com o meu rosto. É, também... Isso não faz muito da minha mentalidade, porque, cara, não é só teu rosto, é teu estilo, é tua personalidade, é como você se veste, como tu anda, como tu fala. Isso tudo... E tanto que você gostou, né? Isso. Porque você tá bem com a barba, não importa o jeito que for, já... E esse é o maior ponto também, tu ficar feliz com o que tu tá vendo. Tu ficar se preocupando com o que a pessoa vai ver, o que tu vai expressar pra pessoa, eu acho meio... sei lá. Dá uma olhada pra tu ver a diferença que causa no teu rosto. Quando tu vê aqui, ó, teu rosto tá muito mais pra cima. Aqui, como já clareia e desce.
Se adiantou, né? Tu traz um destaque muito alto pro bigode. Mas é o que eu te falei, daquela alongada no rosto. Reparou que teu rosto deu uma perfumada maior? Tem a vantagem do bigode grande, que é o que eu gosto, Sim. sem a desvantagem de ficar sem barba no queixo, né? Isso. E o bom é que também teu rosto respira, né? Pô, animal. Ainda Gostei. mais no calor. Pô. E é aquilo aqui. Ficou bom mesmo. Tá vendo? Ó, se tu jogar pra cima o que eu te falei, o que vai acontecer? Vamos lavar? Pô, tá excelente. Tá vendo que eu falo do corte? Traz um corte mais social. Acertamos? Falei que tu ia gostar, cara. Sai um peso, né? Ah, emagreço mais do que barbearia. Mais do que academia. Pô, Nildo. Valeuzão. Tamo junto, cara. Até a próxima.